Programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje nós falamos sobre o desafio de unir forças das empresas, das organizações da sociedade civil e do poder público para podermos enfrentar os grandes desafios sociais que temos no nosso país. Nos últimos anos temos conseguido reduzir as desigualdades, mas ainda temos uma grande herança para superar. Como fazer com que esses atores que têm interesses muitas vezes tão divergentes possam cooperar, trabalhar em conjunto para a construção de uma realidade melhor para todos os brasileiros e brasileiras? Esse é o tema do nosso programa de hoje, quando recebemos a coordenadora da rede social da Grande Oeste, Lia Arrebola, que irá compartilhar com a gente a sua experiência, a sua vivência neste assunto e de tantas entidades e organizações que integram esse movimento. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV pela senhora ter gentilmente aceito o nosso convite, estando aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Daniel. Eu que agradeço o convite da LBV e poder falar um pouquinho para vocês numa associação, uma instituição como a LBV tão conceituada e que já consegue contribuir para tudo o que você falou, né? Então, para mim é uma honra muito grande, em primeiro lugar, estar aqui com vocês, tá? Bom, para nós também é uma honra tê-la aqui conosco hoje. E para começar, eu queria que você contasse então para a gente um pouco sobre o que é essa região compreendida pela rede. É a região Grande Oeste da região metropolitana de São Paulo, uma região que dispensa apresentações, né? Quer dizer, são quase 20 milhões de pessoas que moram hoje, habitam a região metropolitana de São Paulo, uma região muito rica, mas que ao mesmo tempo concentra também alguns dos mais graves problemas sociais do Brasil, né? Qual que é o diagnóstico, raio-x dessa região que vocês fazem ali como ativistas no seu interior? Então, a região Grande Oeste, como você disse, ela tem muita periferia também. Então, quando você pega Santana de Parnaíba, Barueri, que é uma região rica, né? E quando você vai para a periferia, você encontra muita pobreza ainda. Quando você fala em Cotia, a mesma coisa. Quando você fala em Araçariguama, então você vai sempre ter a periferia e você vai ter o problema social que você precisa desenvolver. E então a situação realmente ela está sob controle graças ao terceiro setor, né? Que ajuda muito o poder público e acho que nós temos conseguido alcançar alguns índices de melhoria conforme falam as estatísticas, né? O desenvolvimento social ele está crescendo graças ao terceiro setor, o poder público, a sociedade, ok? E quem faz parte hoje dessa rede? Então, a rede social, ela surgiu, né, primeiro de uma reunião empresarial numa empresa onde eu trabalhava, e ela começou, nós chamamos uma voluntária, a Graça Calderini, e ela é a esposa do presidente, e ela falou: Lia, eu vou na reunião de responsabilidade social, mas eu posso levar uma entidade social semeadora? Eu falei: claro, pode, sem problema nenhum. E aí, essas reuniões eram mensais. Quando foi no segundo mês, ela trouxe a Dona Marília do Semeador, depois ela trouxe o Planeta Criança, e aí foi crescendo. Cada reunião, nós tínhamos uma entidade social diferente. Ao ponto que aí eu tive que realmente separar a responsabilidade social corporativa, que eu organizava e tomava conta da empresa, e nós começamos a fazer uma outra reunião separada, que virou uma reunião do terceiro setor dessas entidades. E aí ela começou a crescer. Desde 2005 nós estamos juntos e não parou mais. E aí nessa rede social, o que nós temos? Os três poderes da sociedade. Como foi esse desafio de conseguir fazer as entidades do terceiro setor que integram a rede, junto com as empresas, construírem um diálogo produtivo? Porque a gente sabe que tanto uns quanto os outros vêm de realidades muito diferentes. Sim. E às vezes conseguir construir uma ação em parceria, uma sinergia, é bastante difícil também. Sim, então, Daniel, o que nós fizemos foi o seguinte, eu acho que é bem atrativo para elas. Em primeiro ponto, que eu acredito, nós estamos juntos por causa de um objetivo em comum, que é o desenvolvimento social. E um ajudando o outro, a união,
né? Quando você se une a algo, a alguma causa, isso se torna bem mais forte. Agora, é lógico que foi o que você falou, são realidades diferentes. E então, por que a gente está junto? A gente sempre procura também profissionalizar essas entidades sociais. Então, quando nós começamos em 2005, muitas das entidades, elas não têm gestão, elas têm uma força de vontade de atuar, só que elas não têm muita gestão, porque não sobra tempo, né? Então, elas precisam se profissionalizar. Então, nós formamos um comitê da rede social, formado por 2 empresas, 2 entidades sociais e 2 voluntários, e a gente começou a traçar estratégias durante o ano do que a gente tem que fazer para esse movimento ficar junto. Então, por exemplo, cursos, né? Palestras relevantes ao terceiro setor, para eles tirarem as certificações, tipificação, tudo que seja relevante à entidade para ela conseguir se profissionalizar e obter todos os registros do governo para que elas possam usufruir dos incentivos fiscais, entende? Quando a senhora falava da tipificação, a gente fala aqui, na verdade, da tipificação nova dos serviços da assistência social, que é, portanto, um enquadramento jurídico, legal, que o governo brasileiro oferece às entidades que atuam no combate à pobreza, para que elas possam se integrar a uma rede coordenada pelo poder público, mas formada também por organizações da sociedade civil, e assim conseguir cobrir toda a população, especialmente aquela mais necessitada. Então, são temas que fazem parte ali do dia a dia do trabalho das entidades. Exatamente. Essas empresas grandes que eu falei para vocês, elas também, aquelas entidades que estão com as certificações em dia, elas conseguem ajudar através do incentivo fiscal, entendeu? O imposto de renda, ICMS. Então, isso também é um atrativo para que as entidades permaneçam. Há 8 anos nós estamos juntos, né? Desde 2005 até 2013. Bom, logo mais a gente continua a falar sobre esse tema. Vamos conhecer então alguns projetos que podem surgir a partir dessas parcerias entre os diversos setores da sociedade. O programa conversa hoje com Lia Arrebola. Ela é coordenadora da Rede Social da Grande Oeste, uma rede que congrega entidades que atuam na região oeste, na região metropolitana de São Paulo. A gente vai agora para um breve intervalo e daqui a pouquinho continua esse bate-papo.